Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Igreja no Gama. Nós hoje daremos continuidade ao projeto Livro na Minha Mão, o qual nós estamos desfrutando esse livro, O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem. Eu aconselho a todos que estão nos assistindo que realmente leiam o livro, porque nós temos pouco tempo para falar uma pequena porção de cada capítulo. Então, muitas pepitas ficam perdidas, porque são muitas informações riquíssimas, as quais nós não conseguimos passar em pouco tempo. Então, fica aí um convite a todos para que possam ler esse livro maravilhoso e recebam esse convite de Deus para a leitura, uma leitura saudável, que com certeza vai acrescentar muito na vida de cada um. Nós já vimos até agora o que é a glorificação. A glorificação, na verdade, faz parte do plano de Deus de inserir o próprio Filho na glória e, consequentemente, todos nós, seus muitos filhos, na glória. E a glória é um conceito que muitas pessoas entendem erroneamente. Mas nesse capítulo 5, Aperfeiçoados na Unidade, nós veremos que o Senhor tem algo muito mais profundo para nos revelar em relação ao que é a glorificação. Como disse, esse capítulo tem por título Aperfeiçoados na Unidade. E aqui nós veremos que o âmago da revelação divina no Novo Testamento, na Nova Aliança, é justamente revelar isso aos seus escolhidos, que são aqueles com quem o Senhor pode contar. Além disso, nós também veremos como que essa unidade acontece entre o Filho e o Pai, e também que é necessário, é de suma importância que o amor, a justiça e a verdade, elas sejam profundamente vividas por nós, para que isso aconteça na prática, que é a glorificação. É de fundamental importância para a nossa glorificação o amor, a justiça e a verdade serem práticas reais na nossa vida. E dentro disso nós veremos que vai culminar em algo, em quê? Em que nós sejamos todos vencedores, esses escolhidos que vamos reinar com o Senhor. Né? Então, é maravilhoso o resultado dessa unidade, né? De sermos aperfeiçoados nessa unidade. E, inicialmente, nós veremos que nós precisamos ser contados, irmãos, no meio desses escolhidos. No início do ministério do Senhor, ele pôde contar com os 11 discípulos. Dos 11 apóstolos dele, foram os primeiros, os escolhidos dele para continuar a obra do seu ministério, que era de levar o conhecimento do Pai, de levar a vida a outros. Inicialmente, a gente viu que o Senhor começou com 12, mas como Judas foi o traidor, ficaram 11 apóstolos. E era somente esses que o Senhor podia contar naquele momento. Nós vemos, durante o ministério do Senhor, uma multidão também que o seguia. Mas essa multidão, eles faziam parte dos chamados, mas eles não foram escolhidos. Por quê? Porque eles não quiseram fazer a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Quando Jesus veio para cumprir o seu ministério, ele veio e não falava nada dele, ele não fazia nada que era dele. Por quê? Porque ele estava aqui unicamente para fazer a vontade daquele que o enviou. Irmãos, é muito importante nós entendermos que temos alguém que está nos falando, que está nos guiando. Naquele momento, Jesus, ele era a voz de Deus na terra. Era por meio dele que Deus falava. Hoje nós continuamos esse ministério da nova aliança e também tem pessoas que estão à nossa frente. Nós temos os apóstolos, os irmãos responsáveis, os presbíteros das igrejas que estão à nossa frente. São esses que estão falando. Nós precisamos reconhecer aqueles que são os enviados de Deus, aqueles que estão falando a palavra que nos conduz para o reino e para a glória. E naquele momento, o Senhor falou àquele grupo de apóstolos que deu continuidade depois, né, e que chegou até nós hoje como igreja. E nós veremos também ainda nesse capítulo que
como essa unidade entre o pai e o filho, ela precisa também existir entre nós, porque naquele momento, o próprio pai e o filho, eles tinham uma única visão. O filho veio aqui a propósito do Pai, para que todos nós hoje pudéssemos ser glorificados, passar por esse processo de glorificação. O Filho precisou ser glorificado. Aí a gente pode se perguntar assim: mas como? Jesus, o Filho de Deus, precisava ser glorificado? Sim, nós vemos em Atos 13, 3, que o próprio Senhor, ele fala que Jesus precisava ser glorificado. Como? Porque, na verdade, quando Jesus veio em carne, com um formato de ser humano, semelhança de carne, porém sem pecado, ele passou pela humanidade. E o processo de glorificação é justamente isso, levar o homem à glória. Só que esse homem não era um homem comum, ele não poderia ter um viver comum, ele era um homem diferente, um homem totalmente obediente. A glorificação do Senhor Jesus ocorreu porque ele cumpriu cabalmente a missão do Pai, que era de conduzir muitos filhos à glória. Nós vemos que era necessário esse processo de que o Senhor, como homem, vivesse de forma obediente, praticando unicamente aquilo que o Pai falava, para ser também exemplo para nós hoje, de também cumprir cabalmente o falar do Senhor, de forma prática e real no nosso viver. Tanto que era preciso que o Senhor, como homem, fosse realmente aceito por Deus, que em Atos 13, 3, nós lemos a seguinte porção aqui. Deixa eu procurar aqui, irmãos. Atos 13, 33, desculpa. Atos 13, 33. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos ressuscitados, a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, naquele momento, quando Jesus veio como homem, começou o processo de morrer, ressuscitar, somente assim ele foi introduzido na glória. Quando Judas o entregou, aos soldados por 30 moedas de prata, naquele momento o Senhor Jesus disse, ao Pai: Pai, é chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem, E ali, naquele momento, foi consumado algo que já estava previsto por Deus de acontecer, já no plano eterno do Senhor. Tem aqui em João 19, 30, fala isso mesmo. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu ao Espírito. Nesse momento em que passou pelo processo de morte, de cruz, e foi aceito pelo Pai na glória, naquele momento tinha sido glorificado o Filho do Homem. E de uma vez por todas, o Senhor foi introduzido na glória. Naquele momento, ele foi aceito por Deus como homem. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos ser também conduzidos à glória. O próprio Deus disse, que tu és meu filho, eu hoje te gerei. E hoje também a igreja tem essa função na terra, de ser a multiplicadora de Deus, aquela que vai gerar muitos e muitos filhos e introduzi-los na glória de Deus Pai. Como está escrito em Hebreus 12, a partir do versículo, deixa eu procurar aqui. Hebreus 12, 23. Vamos conferir aqui, porque esse versículo é muito rico. Em Hebreus 12, 23, fala que hoje o Senhor, ele não é mais o unigênito do Pai. Quando ele foi à glória, ele deixou de ser unigênito e passou a ser o primogênito de muitos filhos. Ou seja, aquilo que ele alcançou, nós que cremos, nós que vivermos de acordo com a vontade do Pai, seguindo o Filho, em tudo que o Filho falou, nós também seremos glorificados e nos tornaremos parte daquilo que o Filho alcançou no Pai. E aqui diz,
e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, hoje nós somos a igreja dos primogênitos. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele foi o primogênito que abriu caminho para a glória de Deus para cada um de nós. Isso, irmãos, é um convite maravilhoso. Que glória, nós temos uma ideia de glória como algo reluzente, uma coisa brilhante, às vezes até essa impressão que passa em filmes, em cenas, para mostrar a glória de Deus, só que não. A glória é algo prático, é algo ativo, é o trabalhar de Deus na nossa vida, para que nós possamos fazer a vontade dEle, cumprir toda a justiça aqui, e sendo trabalhados dia a dia pelo Senhor, nós vamos cada vez mais nos parecendo com Ele. E quando nós nos parecemos com o Senhor, nós também estamos sendo paulatinamente glorificados, até chegar um dia em que o nosso corpo será totalmente glorificado e transfigurado. Isso não é agora, no momento atual, mas a glória, ela acontece de processo em processo. 2 Coríntios 3,18 fala que o Senhor, Ele está nos conduzindo à glória, e é de glória em glória, sendo contemplando o Senhor como por espelho, é que nós vamos crescendo, é que nós vamos nos parecendo com o Senhor. 1 João também, ela fala, né, que um dia nós seremos como o Senhor. 1 João, deixa eu achar aqui o versículo, em 1 João 3, o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Olha que versículo maravilhoso. Hoje, irmãos, agora, nós ainda não o vemos como Ele é, mas um dia nós seremos como Ele, nós o veremos como Ele é. Mas um ponto muito importante aqui, que é de fundamental assim, importância para nós sermos glorificados, é que precisa existir o amor. Esse amor que nos une ao Senhor, que vem do Senhor para conosco, e que também é por meio desse amor que nos vincula uns aos outros, né? Porque, na verdade, o amor de Deus, ele nos alcançou para que nós também possamos alcançar outros, né? E com esse amor de Deus operando em nós, nós vamos ter um coração de, como o próprio Jesus, buscar mais pessoas para serem introduzidas na glória. E esse amor, ele vai gerar algo que só pode vir de Deus, que só vem desse amor ágape, desse amor que é incondicional, desse amor que não depende de nós, mas que vem do próprio Senhor como essência. Esse amor, ele gera algo que também é super importante para que nós sejamos glorificados. É a unidade. Essa unidade, a gente vê que o Pai e o Filho, o tempo todo, em João 17, ele fala dessa unidade. Assim como eu sou um contigo, o Senhor é um comigo, que nós somos um, assim também sejam eles. Eles quem? Esses que somos cada um de nós, que são aqueles que ainda virão a crer no Senhor, que também vão fazer parte desses glorificados, desses escolhidos, que também serão conduzidos para a glória com o Senhor, que serão inseridos nessa glória. E para que isso aconteça, é preciso ter o amor de Deus nos conquistando no nosso viver diário, para que nós possamos buscar pessoas para também viver na vida da igreja. E essas pessoas que nós alcançarmos por meio da pregação do Evangelho, falando a palavra profética, confirmando aquilo que o Senhor tem dado no nosso coração, orando pelas pessoas, né, trazendo, aproximando essas pessoas que estão aflitas, que estão exaustas, assim como nós um dia estivemos e nós fomos achadas por alguém que nos levou, né, a palavra, que nos trouxe para a casa do Senhor, que hoje é a igreja, essa igreja dos primogênitos. Nós temos que fazer da mesma forma com as pessoas. E para que isso aconteça, somente se nós tivermos o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele tem que estar redundando na unidade. A nossa unidade com os irmãos na igreja não tem a ver com afetividade, com vínculo puramente humano.
não é isso. A unidade vem desse amor, né? Dessa prática do amor de Deus, que vem pelo ouvir a palavra, uma palavra de direção que nos diz como prosseguir nesse amor, como ser guiados, né? Que nos faz não rejeitar, não desprezar nenhum daqueles que o Senhor tem confiado a nós. Porque assim como o filho, né, falou com o pai, que aqueles que o pai tinha confiado a eles, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, referindo-se a Judas, também o Senhor, hoje, irmãos, o Senhor tem nos confiado pessoas. Às vezes você pode pensar assim, mas quem o Senhor tem me confiado? Eu não tenho saído para pregar o evangelho, quase não saio para orar com as pessoas, mas pelo menos na sua casa você tem alguém que o Senhor lhe confiou. Se você é filho, você tem os seus pais que podem ser fruto da sua oração. Se você é pai, você tem os seus filhos, se você tem esposo, esposa, nossa família, os nossos amigos, nossos vizinhos, são pessoas que o Senhor nos confiou. E esses tem que arder no nosso coração que nós possamos trazê-los também para ser inseridos em Deus, para serem também glorificados. Essa unidade que já acontecia com o pai e o filho, ele também queria transferir para nós. Tem um versículo aqui que ele fala que, assim como o pai conferiu a ele a autoridade de levar a palavra e de fazer com que nós, naquela época, os discípulos, e hoje nós obedecêssemos, nós também temos essa autoridade de falar a palavra de Deus, de transmitir essa palavra para que outras pessoas creiam e obedeçam o Senhor e façam parte dessa unidade orgânica. Essa unidade entre o pai e o filho não é algo superficial, não é algo ilusório, é algo real, é realidade. Irmãos, nós precisamos também de ter um compromisso com a verdade. Com a verdade, essa verdade não é relacionada somente à palavra que é verdadeira, mas também a questão de que nós não fazemos parte deste mundo. Nós somos diferentes, nós somos aqueles lá do alto que fomos chamados para estar nas regiões celestiais. Sabe, e nós não podemos ter um viver comparado com as pessoas deste mundo que só se prendem a coisas no aspecto humano, material, visível, como se tudo ficasse nesse ambiente, nessa esfera. Nós precisamos sair da nossa mente cartesiana, de ver apenas as coisas dessa esfera terrenal. Nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais dela nos desviemos. Irmãos, porque se nós negligenciarmos tão grande salvação, o Senhor não vai poder mais fazer nada por nós, porque tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele se deu como Espírito, Ele já está em nós, para que hoje nós possamos viver nessa esfera celestial e ser transferida de plano. Porque as coisas espirituais, elas não ocorrem nessa esfera natural que nós vemos, que nós sentimos, mas ela está ocorrendo na esfera celestial. E nós, como filhos, e não só filhos chamados, também escolhidos do Senhor, nós precisamos estar onde o Senhor está. Hoje, o nosso amado Senhor está sentado à direita de Deus Pai, nas regiões celestiais. E Ele já nos convidou, nós já fazemos parte desse processo de glorificação. Hoje, por meio da fé, que é esse portal, nós conseguimos adentrar e experimentar todos os fatos que Cristo já consumou, que já fez por meio do plano eterno de Deus para nós. Então, o que nos resta hoje é viver na nossa prática com obediência à palavra, de modo que cada dia nós pratiquemos atos de justiça que vão nos trazendo mais aparência do Senhor, que nós possamos estar cada dia mais semelhantes ao Senhor. E isso acontece quando nós abrimos o nosso coração para deixar o Senhor trabalhar em nós. O filho, ele veio despojado. Ele não veio para fazer a vontade dele em nenhum momento. Ele foi alguém que foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós hoje também passamos por esse processo de obedecer. E para obedecer, nós temos que ser simples. Nós temos ouvido uma palavra que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino. Irmãos, somente os pobres em espírito, aqueles que se despojam de tudo que é conceito natural, de toda a vaidade deste mundo, é que pode realmente ser um escolhido e fazer parte daqueles vencedores que estarão nas bodas do Cordeiro, daqueles que farão parte do reino
Quem de nós estamos aqui, se não for para viver e vencer, para alcançar aquilo que o Pai falou, nós estamos correndo em vão a carreira. E nosso alvo não é esse, correr em vão, mas é para alcançar o prêmio da soberana vocação. E hoje, que fique bem claro no nosso coração, que assim como o Pai e o Filho são um, que nós também sejamos um. E eu gostaria muito de ler aqui uma porção em João 17, que eu acho essa oração sacerdotal fantástica, porque exprime o sentimento do Senhor para conosco e que nós, ao ouvi-la, possamos desfrutar do convite do próprio Senhor para conosco. Deus, Ele está nos chamando para o seu reino e glória. E Ele deu o seu Filho como exemplo de ser glorificado para que hoje nós possamos segui-lo. Nós sermos aqueles que poderão também ser glorificados e que eu vou ler aqui, à medida que eu for lendo, eu vou desfrutando mais com os irmãos. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade de sobre a terra, de toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Aleluia. Agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Amém, irmãos. O Senhor, Deus nos confiou ao Filho, e Ele nos falou a palavra, nós cremos e hoje nós somos esses que guardam a palavra, que seja esse o nosso coração, guardar essas palavras. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Irmãos, nós como escolhidos temos que ter essa convicção de que todas as coisas que nos são dadas, elas veio do Senhor. Por isso não temos que nos apegar a nada nessa terra. Tudo aqui é passageiro, tudo aqui é falso, não é real, não é verdadeiro. Por isso, a verdade, a verdadeira realidade é estar em Cristo, é estar nas regiões celestiais, onde Ele habita. E é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Irmãos, o Senhor é glorificado em nós toda vez que nós permitimos que Ele trabalhe em nós, que Ele faça a vontade dEle em nós. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Mais uma vez, nós vemos aqui a importância da unidade, essa unidade que foi conferida pelo próprio Deus, que é amor, por meio do Filho enviado a nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Aleluia, irmãos. Nós não somos do mundo, nós somos lá do alto. É nesse viver que nós precisamos nos ater. Nós somos lá do alto. O próprio Cristo falou isso para o Pai. Nós somos lá do alto. Nós temos que registrar essa identidade no nosso coração e viver conforme essa identidade que o próprio Filho nos deu diante do Pai, declarando: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso, mais uma vez, repito, a necessidade de nós nos apegarmos com mais firmeza às palavras que temos ouvido e não desprezarmos, para que não possamos perder, né, a chance de obedecer e ser vencedores. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor destes eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Hoje nós podemos fazer conforme o Senhor fez. O Senhor, ele veio, cumpriu toda a justiça, obedeceu ao Pai, foi glorificado e hoje ele roga que nós também, assim como ele foi enviado, nós também sejamos enviados. E nós temos tido muitas oportunidades de praticar essa palavra de ser enviado, como eu disse, podemos orar pelas pessoas. Se ainda não temos a prática de orar pelas pessoas fora do nosso cotidiano, nós temos pelo menos a experiência de orarmos uns pelos outros nas nossas casas, como pais, filhos, como esposo e esposa. Então, a palavra, ela é prática para nós, irmãos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, olha que responsabilidade, né? Mas ao mesmo tempo é um convite tão bom de nós, por meio da unidade, né, deixarmos todas as nossas picuinhas, mimimis e vivermos uma vida no alto, nas regiões celestiais, voltada para Cristo, para a igreja, sem contendas, sem divisões, sem ciúmes, nada dessas coisas terrenais. Isso vai fazer com que o mundo creia que o Senhor, Ele é o nosso Senhor e que Ele cumpriu a vontade do Pai e nós também, assim cumprindo, seremos glorificados com Ele. É algo maravilhoso esse convite que o Senhor está fazendo para cada um de nós. Eu aceito esse convite e gostaria de convidar cada um de vocês para aceitarem viver esse processo de glorificação, fazendo a vontade do Pai, vivendo na unidade, no amor, na verdade, para que o mundo creia e o Pai seja glorificado em nós, como foi no Filho. Muito obrigada por estar conosco até agora e que vocês possam realmente ler o livro e desfrutar as pepitas ali contidas. E até a próxima. Obrigada.